Olá, bom dia, mundo. Boa noite. Boa tarde. Estamos na quinta-feira, 14 de julho de 2022, dando continuidade ao estudo do livro Nem Céu, nem Inferno. E que possamos justamente fazer a cada dia o céu em nós mesmos com o estudo. Então, Marinette, eu vou compartilhar. É interessante essa coisa, sabe? Eu estava aqui preparando, lendo o livro, e de repente. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. E de repente me dei conta que não tem jeito, que temos que ir ler a Gênese. Florzinha, não se esqueça que essa Gênese é da FEAL. Porque, como nós sabemos, a Gênese foi adulterada, como vimos, como o estudo de ontem. Lembra? Lembro. Então, nós ficamos na página, semana passada, na página 17. Uhum. E nós falamos sobre a verdade, sobre a humanidade, sobre a perseguição do espírito, os inimigos do espiritismo. Uhum. Então, eu fiquei aqui assim, sei lá o que foi, quando eu vi sobre a fé inabalável, eu falei, uau, sobre a razão, se não pode ser. Foi tudo que nós conversamos ontem, sobre a razão. Não sei se deu tempo de você ver, porque foi no final, não é? Eu peguei o finalzinho. Não, ali, mas não foi tão final, não. Você entrou, acho que era umas 20 horas, não foi? Foi, ia dar 20 horas já. Uhum. Então, ela, mesmo assim, ela falava sobre a razão. Uhum. Olha que interessante. E essa aqui é a Gênese, tá? Gênese capítulo 18. Capítulo 18. Os tempos são chegados. Eu não vou poder colocar, não vou colocar aqui, não, porque senão vai sair a imagem. Você está aí, vou ficar toda enrolada, porque eu estou dominando ainda esse Kindle. Bom, observe só aqui no item 20, mas eu fui buscar justamente sobre a fé. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão. Veja só, a razão face a face em todas as épocas. Em todas as épocas da humanidade, ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva, que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Foi justamente o que havíamos comentado. Quando nos deixamos levar pelo só o que os outros pensam, nos tornamos o quê? Eu gosto muito de utilizar essa palavra, marionete. Uhum. Então, inclusive para outras coisas, para outros temas e situações da nossa própria vida. Há necessidade de utilizarmos a razão. Então, é por isso que Kardec fala muito sobre a razão. E vimos que ontem tinha muito a ver com o espiritualismo, a filosofia racional. Inclusive, eu fiz a pergunta, eu acho que você estava já, sobre essa razão. E ele continua. Consequente consigo próprio, não se impõe. Diz o que é e o que quer e o que dá, e atende àquele que vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade. Olha só, olha o que vai combater. Só combate a incredulidade, o egoísmo, Uhum. o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral.
Veja onde encontramos isso, porque está na Revista Espírita de 1868 e na Gênese. Como nós sabemos, a revista Espírita era como se fosse uma experimentação, a pesquisa que estavam na época entre ambos. Depois, eles estavam pesquisando os temas e escreveu os livros, no caso, que nós conhecemos. Veja o progresso moral. Agora, fica a reflexão. É muito mais fácil nós dizermos... Desculpa aí, hein? Vaquinha de presépio, só balançando a cabeça. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, olha a responsabilidade que nós temos. Se estamos estudando, falando principalmente nesse estudo inicial de ontem, nossa, quem viu, é para chamarmos a atenção da nossa responsabilidade perante o estudo da doutrina espírita, que foi adulterada nas duas últimas obras, Céu e Inferno e a Gênese. E estamos revendo a psicologia, a filosofia, o espiritualismo racional. E depois disso, vamos nos deixar levar pela manada? Se nós estamos aprendendo cada vez mais a utilizar a razão, quem será hipócrita? Os inimigos ou aqueles, entre aspas, porque aqui ele está se referindo à palavra inimigo, ou nós? Ele falou aqui, egoísmo, orgulho e hipocrisia. Então, realmente, é uma hipocrisia nossa, se temos a consciência de que temos que utilizar a razão. Sempre. Porque, senão, seremos coniventes com a lei dita por aqueles que não querem o progresso da humanidade. E também conivente com os espíritos que nos utilizam para que nós também não progressemos. Vê? Para não progredirmos quando nós nos deixamos levar, porque tudo é pensamento, tudo é vontade. A base de tudo é a vontade. É como diz o Espírito. Tem aí, qual é a nossa intenção? Eles, quando estiverem perto, vão sempre em busca da essência, a intenção. Então, deu para ver e entender isso aqui, Rosinha? Você vê essas chagas da humanidade? O progresso moral. Então, é importante que havíamos comentado, lembra, algumas semanas atrás? Lembro. Esse também, né, Célia, como é que fala? É o ser humano, né? É o ser humano, né? Que vai diretamente, já age assim no seu egoísmo, com seu orgulho, a sua hipocrisia, deixa sempre falar mais alto, né? Mas por comodidade, Marinete. Exatamente. Por comodidade. Porque dá trabalho. Dá sim. Dá trabalho nós estarmos assim, refletindo, analisando, tirando, entre aspas, a verdade de tudo isso. Porque já temos várias encarnações nessa heteronomia, como nós estamos aprendendo, da imposição. Então, durante séculos, várias encarnações, saímos disso, o nosso próprio espírito ficou cristalizado nisso.
É por isso que dá trabalho. Vamos lá? Dá trabalho, mas não conseguiu um dia. Vamos? Podemos Vamos, continuar? vamos. Ups. Mas ele não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos, que cedo ou tarde, por ele entrarão. Aqui vamos abrir uma parêntese que se refere também ao bem e o mal. Que nós estamos vendo que não existe o mal, apenas o ser se ilude pelas sensações dele mesmo. Ele utilizou ontem uma palavra que eu achei muito bonita e que eu ainda não estava, porque utilizamos geralmente a palavra ignorância, e não, endurecido. Endurecido, ok. São seres que ainda se encontram endurecidos em si mesmos. Com o passar do tempo, há uma conscientização para o bem. Então, como Paulo Henrique de Figueiredo fala, não é o mal, ele diz, o mal é o contrário do bem. Não é isso. Como ele falou, aí seria dualidade. E não existe essa dualidade como nós estamos aprendendo. Porque o objetivo é sermos pessoas bondosas, ou seres bondosos. Este é o objetivo. E que sempre foi. Lembra dos missionários que conversamos sobre Sócrates, Platão? O objetivo será sempre o bem. Esta é a meta. Mas esse bem, no conjunto, se encontra o servir, o ser útil à sociedade. Aí sim, quando nós nos deixamos levar pelo orgulho, o egoísmo, em que caminho estamos seguindo? Aquele que estamos nos propondo ou ao endurecimento? Vê como fica mais fácil esse entendimento do bem e do mal. Tá pensando? O que foi? Ficou... Não, eu estou aqui pensando na caridade, sabe, Zé? Na caridade, porque esse do endurecido e o bem, não? Quanto mais caridade a gente faz, com o coração, né? A qualidade boa, né? Assim, automaticamente você vai ficando assim, você vai partindo mais para o lado do bem. Esse endurecimento que nós temos em nós mesmos vai se apagando. Cuidado com essa caridade boa. Porque o que é boa para ti não é bom para mim. Não é boa para você. Não, exatamente. O que então, é bom para mim não é para você, nem é para o outro que a gente mesmo está fazendo a caridade. Entendeu? Porque que tipo de caridade? Aí que tá. Lembra, Flor? A intenção. Se nós estamos fazendo a caridade para chamar o quê? Para nos mostrar para os outros que somos bonzinhos? Que tipo de bondade é essa? Não, tipo de caridade é essa? Isso aí não, porque a caridade você pode fazer também em oração, sabe, Zélia? Essa é a perfeita caridade. Você faz em oração. Porque se você for fazer no uma caridade... No silêncio, você quer falar, né? No silêncio, você está se referindo ao silêncio, ou seja, ao silêncio. Que não precisa ficar colocando holoforte. Não, você não precisa chegar aqui e colocar para o mundo, eu fiz isso. Isso. Tá? Vai lá no seu interior e faz você própria, que a caridade, essa é a perfeita caridade. Né? Porque aí vamos observar que o servir, como já havíamos comentado, e é bom frisarmos, todos aqueles que vieram como missionários, por que missionários? Porque tinha uma tarefa. Todos nós temos uma tarefa, mas eles tinham uma tarefa de quê? De impulsionar a humanidade. Então, eles serviam, eles vieram para... Eles serviam sem estar preocupados. Então, vai se tornar cada vez mais natural. É um hábito. O ser útil será e se tornará um hábito. Como tomarmos
um chá, um suco. Aham. Não vamos pensar, eu tenho que fazer a caridade. Não, Não, tem que é deixar isso, as coisas fazer vai ser ser automática, né? automática, sabe? Sair de dentro de você mesmo. Eu faço isso porque você gosta, você, sabe? Aliás, nem automática, porque se for Tem, automática, seremos como se fosse máquina. Vai ser tem que natural. tem que deixar as coisas agir naturalmente. Hum. Então, caso se suponha a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, podes facilmente representar as modificações que resultarão para as relações sociais. Veja, se cada um fizer como nós estamos aqui aprendendo, olha como a sociedade vai mudando, vai ficando, vai tirando essa veda Uhum. gradualmente. Será a divisa de todos caridade. Olha aí, Marinete, que eu sempre falo. Lembra 3 semanas atrás que eu estava atordoada? Aham. Caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância com todas as crenças. Uhum. Aí, ó, Aí. na Gênesis capítulo 18, os Uhum. tempos são chegados. É. E se a gente pensar bem, isso aqui que nós estamos fazendo é uma caridade para conosco mesmos, né? Exatamente. Mas é para conosco. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é a lei do progresso. É. Né? Então, é a meta a qual tende evidentemente a humanidade, o objetivo de suas aspirações e desejos, sem dar conta, neste momento, dos meios para a sua realização. A gente não se dá conta. Foi como dizer, é natural. Faz parte da lei natural. Não, é uma da... A lei do progresso não faz parte, não está tudo? Lei divina? Não está tudo incluído? Não são aquelas leis que nós vemos no livro dos Espíritos? Uhum. Lei de justiça, de amor, de caridade, lei do progresso, lei do trabalho. Se eu não me engano, são 11, se eu não me engano. Depois a gente Uhum. vê. Ensaia, tateia, mas se detém pelos obstáculos ou a força da inércia, olha aí, causada pelos preconceitos das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Olha, nós estávamos iniciando justamente que os nossos espíritos estão cristalizados, ainda endurecidos também. Por quê? Ficamos há milênios. Foi colocado na nossa cabeça, como nós estamos vendo, que nós não tínhamos o direito de nem perguntar, só aceitar o que nos impunham. Até bem pouco nas próprias escolas mesmo, Marinete. É. É Uhum. necessário vencer essas resistências. E isso será a obra da nova geração. Olha que ele está falando em 1800. Aqui foi 1868. Ele começou na Revista Espírita. Uhum. Por isso, novos tempos é o nosso tempo. Ele sabia que era só a base. Agora é uma tarefa nossa de divulgar o que nós estamos aprendendo através do nosso próprio exemplo. É a nova geração. Ele deixa isso perfeitamente claro. Quem acompanha o atual curso das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. Olha aí. Essa geração terá dupla força da qualidade e das ideias, além da experiência do passado. É. Ele
na época, aqueles filósofos, aqueles estudiosos, nos prepararam, como sempre, como é natural. Jesus Cristo, para reencarnar e trazer essa consciência sobre o bem, sobre Deus, o Deus bondoso, não aquele Deus mais que castigava de Moisés. Por que o Moisés utilizou isso? Porque estávamos muito, muito ainda endurecidos. Como disse a Juliana ontem, se Moisés tivesse falado sobre o Deus bondoso, ele seria também assassinado, como foi Jesus. Não sei se você pegou isso. Não, esse não. Pois é. Depois você dá uma olhadinha. Ah, eu vou olhar. Uhum. Então, olha aí, essa tá falando tudo, tudo foi previsto. Nosso trabalho. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento ao qual tenha chegado. O Espiritismo, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, se reencontrará com ela no mesmo terreno. Olha aí. Reencontrar. Nós estamos revivendo o Espiritismo através das pesquisas. Por quê? Estávamos estudando durante décadas obras adulteradas. Ele mesmo está predestinado. Olha aí, previu isso. Sabia que iria acontecer. Afinal de contas, lembro que a gente conversou que ele quase desencarnou, e Lemarri, com um outro senhor que eu esqueci o nome, eles planejaram isso, passo por passo, como nós vimos, sobre a teoria, como seria a organização e como fariam. Lembra quando nós falamos no início aqui como foi planejado tudo? Foi. Uhum. As 3 etapas? Então, minha linda, tá vendo? Aliás, minhas lindas, estão vendo? É o nosso tempo. Estamos revivendo através das pesquisas, como vimos ontem, isso, reviver Kardec. Os homens favoráveis ao progresso encontrarão nas ideias espíritas um poderoso recurso, e o espiritismo encontrará nos homens novos espíritos plenamente dispostos a aceitá-lo, diante dessa combinação de circunstâncias. O que poderá fazer quem quiser se colocar em seu caminho? Nada. Como foi? Como foi até o próprio Lemarri? Ele apenas estacionou essas ideias, esse progresso, supostamente em relação ao que nós estamos nos referindo. Mas estamos revivendo com muito mais força. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela elevação dos seus propósitos, pela generalidade das questões que ela abraça, o Espiritismo está, mais que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento regenerador. Por isso, é contemporâneo, é atual. Surgiu no momento em que poderia ser útil, pois para ele também os tempos são chegados. Vindo mais cedo, encontraria obstáculos intransponíveis, teria fatalmente sucumbido, já que os homens satisfeitos com o que tinham não sentiam ainda a necessidade daquilo que ele oferece. Como nós falamos,
É mais fácil. Atualmente, nascido com o movimento das ideias que fermentaram, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, assustados com o abismo aberto à sua frente, acolhem-no com uma âncora de salvação e uma suprema consolação. E como não? E como não vai ser? É uma consolação quando nós entendemos cada vez mais que tudo isso é passageiro. Podemos ter contato com aqueles que já foram, se encontram no mundo espiritual, que estão lá nos envolvendo, como nós vimos aqui no início da oração, nos motivando, nos abraçando, para que possamos seguir adiante. É consolador. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau, mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. Foi o que conversamos também ontem, a essência. Esse germe é a nossa essência, é a essência divina, que é da bondade. Bom, quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Isso ocorreu com o Espiritismo e ocorre no nosso dia a dia. Você sabe que nós estamos trazendo aqui para a Europa esse reviver Kardec. E dentro do próprio movimento espírita, há um grande obstáculo. Nós comentamos sobre isso. Por quê? Porque ainda estamos cristalizados. Então, quando nós havíamos discutido sobre o estudo do espiritualismo racional e tudo isso que comentamos ontem, tínhamos consciência que não seria fácil. Mas se fosse fácil, qual seria o mérito? Nós estamos aqui como iniciadores, trazendo essas pesquisas, estudando. Muito estão contra isso. Mas todos, não só, quando eu digo, não é só esse livro, mas não querem saber, não importa, ou às vezes ficam calados sobre a adulteração cometida em ambas as obras de Kardec. Cabe a nós, com a nossa consciência tranquila e serena, esperançosa, apenas seguir com o nosso objetivo. Não é isso, Marineto? É isso aí. Bom, então ficamos por aqui. Lemos, porque eu acho que é importante, nós não temos pressa, né, Marinete? Não, que isso. Não é importante tudo isso? Como é que nós vamos, meu Deus, entender sobre o que havíamos previsto, se tivermos sempre com essa agonia? Né? Não dá. Então, vimos que a razão é a base de tudo, o foco do espírito, ou seja, o objetivo é sermos seres úteis, o servir.
como havíamos comentado, todos aqueles que vieram com o objetivo de trazer à humanidade algo, não pensavam, não estavam preocupados que as pessoas pensavam. Eles só eram aquilo que sempre foram, bondosos. Então, aqui, nós já lemos sobre a fé inabalável, que fomos diretamente buscar. Ele falou na... Eu até deixei, sabe, Florzinha, até bom você notar, por favor, que a razão se encontra na Revista Espírita 1868, capítulo 8, capítulo 18 da Gênese. Os tempos são chegados. Como dissemos, esse foi adulterado, como alguns tópicos da Gênese, e também o capítulo 8º da Gênese, que foi renumerado com o capítulo 7º da edição adulterada. Tá? Então, vamos dar continuidade aonde paramos, que foi na página 17, no segundo parágrafo. Isso aqui já vimos sobre a fé inabalável, que ele fala, Fluzinha, se você vê na página anterior, a 16, e ele, por isso que não adianta lermos só esses pontos aqui que se encontram no livro, se nós não fôssemos buscar na Gênesis, que ele está se baseando na Gênesis, capítulo 18º. Bom, tudo isso foi o que nós estudamos, tá? Semana passada, tá? Então, vamos continuar. Quer ler, Flor? Aqui, ó. Muitos se perguntaram por que os espíritos responsáveis pela doutrina espírita permitiram que tão grande desvio ocorresse logo após a elaboração do espiritismo. A resposta passa por outro momento histórico, relatados por Kardec em outro trecho adulterado. Sócrates também fora condenado como ímpio. O bebê Cicuta, por ter querido secar essa fonte, colocando a verdade no lugar do erro. Naquele tempo, ainda não estava em vaga queimar vivos os heréticos. E 5 séculos mais tarde, Cristo foi condenado a uma morte infamante, como ímpio, por ter, como Sócrates, querido substituir a letra pelo espírito e porque sua doutrina toda espiritual faria ruir a supremacia dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei. Bom, o que nós estávamos falando sobre isso foi sobre o progresso, sobre os inimigos. Sócrates teve que tomar cicuta, o veneno, porque ele foi considerado que naquela época estava corrompendo a juventude. Por quê? Estava indo contra as crenças da época, ou a crença da época. Ele era um revolucionário. É óbvio. Foi um dos espíritos que veio preparar o caminho para Jesus. Então, tudo ele tá falando que vai existir sempre esses obstáculos. Quando as ideias, ele fala bem claro aqui, quanto mais uma ideia é grandiosa,
mas encontra adversário. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Isso já tinha visto na página 17, que foi no final. Quanto mais as ideias são renovadoras, mais obstáculos aqueles que supostamente têm e querem o poder vão querer frear. Na época de Sócrates, vimos Jesus que ele se referia aqui, os escribas, os fariseus e os doutos da lei. E hoje em dia? Eu acho que é interessante que nós que somos ainda tão equivocados em termos de revolução espiritual, temos a mídia, temos tudo aí, mas queremos cada vez mais impor às pessoas as nossas ideias, indo contra o próprio progresso. Entre nós, repito, entre nós espíritas. Uhum. Não, eu não aceito isso está errado, que não sei o quê. Olha, mais uma vez, quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. E no nosso dia a dia, no nosso lar, Mesma coisa. Não precisa nem comentar muito, porque vai falar o quê? quando nós deixamos de ser, desculpa, os burrinhos com as vetas nos olhos e dizemos, não, agora é o meu tempo. Agora eu necessito. Eu quero. Quando nos motivamos e damos o comando à nossa mente, quem está, aquelas pessoas que estão do nosso redor, ao nosso lado, ficam assim, uau, por que ela está mudando tanto? Uhum. Isso não me convém. Convém? Às vezes não. Uhum. Às vezes as pessoas ficam incomodadas, né? Porque você está mudando. Muitas vezes você perde amigos por causa da sua mudança, Ou tá? Até as próprias pessoas da sua própria família, tá? eu acho interessante vermos aqui que tem no Brasil aquela ovelha negra, né? Uhum. Quando Uhum. nós temos uma ideia diferente, já somos considerados é a ovelha negra da Ovelha família. negra. Uhum. Exatamente. Mas, às vezes, por quê? Porque temos uma ideia que não é de acordo com o grupo familiar. Estamos nos referindo aqui quando é uma lei progressiva, em benefício de nós mesmos. Retornando, inclusive até a própria mediunidade, no nosso dia a dia, às vezes estamos assim, poxa, nós falamos com uma pessoa da família, estou vendo aquele espírito que não sei o quê, estamos vendo, e ele está conversando comigo para que eu possa estudar. E dizer no livro que está indicando um livro para mim, essa menina está doida. Que mentirosa. Quantas vezes, Florzinha, É. em outros tempos, fomos internados em clínicas psiquiátricas só por termos essa mediunidade tão aflorada. Uhum. Vê, são ideias, mas ao mesmo tempo está fora, entre aspas, do normal da sociedade. Né? É. Bom, vamos continuar para aqui. Deixa eu ver, Florzinha, às vezes aqui.
Aqui, é a partir... Quer continuar, Flor? Posso. É a partir de agora que essa guerra dos inimigos invisíveis, unidos aos refratórios, chegará ao fim, pelo estabelecimento da história real do Espiritismo e de sua revolucionária moral autônoma. É um trabalho gigante que pede a participação voluntária e consciente dos espíritos esclarecidos que abraçarem essas causas fundamentais. Então, vamos parar aqui, ver a nossa tarefa? Uhum. Mas, para isso, temos que nos preparar. Não é só pegar o evangelho, ficar ali abrindo ao esmo. Bom, isso aí para nós, em casa, quando nós estamos fazendo um evangelho particular. Mas, para quando estamos em grupo, é ir em busca, através do estudo. É uma tarefa, é um dever nosso. É um dever. É um dever moral para com a própria humanidade. Então, aqui a moral autônoma. Aqui. Restabelecimento da história real do espiritismo e de sua revolucionária moral autônoma. Que moral é essa? A que nos dá liberdade de pensar, de agirmos sem imposições. Porque assim é o espiritismo. O espiritismo é único. Aí que está. O movimento espírita mundial somos nós que desvirtuamos. Um grande trabalho, um trabalho gigante que pede a participação voluntária e consciente dos espíritas esclarecidos que abraçarem essa causa fundamental. É? O querer, né? O querer nesse momento aí é muito importante, porque... Sabe, o querer, Marinete, às vezes nós queremos, mas nos deixamos levar, como havíamos comentado. Tem isso também, né? Tem isso também, é. Queremos, mas é tão difícil, porque os próprios amigos, os familiares estão contra, como vimos, os inimigos, entre aspas, que nós nunca... Não são inimigos, são ainda pessoas que não estão entendendo essa proposta de autonomia. Mas, se nós estamos estudando, temos consciência e nos deixamos levar, então, é um questionamento que temos que fazer conosco mesmo, através da sinceridade. Estamos sendo sinceros? Ou sinceras conosco? Assim não. Quer continuar, Flor? Continua. A verdade vai surgindo aos poucos, desde os primeiros tempos, ampliando sua mensagem conforme se amplia a razão em cada época. O Espiritismo é de vanguarda, nascido em tempos de progressivo conhecimento científico, baseado na ideia de progresso, próprio do nosso tempo. Pronto, então essa vanguarda é a linha de frente. Então lá, citar, nós vemos um exército, aí tem a linha de frente. Coitadinho dos soldados. Eles vão sempre de frente enquanto o general fica lá atrás da nossa ordem. Então é esse. O espiritismo é vanguarda. Está de frente. E chegou, se policiar, quer? Chegou o tempo de seguirmos
a ideia do progresso. Como diz na Gênese, tem aqui, mais uma vez, a Gênese da FEAL, viu? Uhum. No próximo, ele fala, no item 26, ele fala nova geração. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que ele vai explicar direitinho sobre a nova geração, ou seja, no nosso tempo. É interessantíssimo. Ó, Flor, eu acho, não sei, porque assim, seria melhor também se você pudesse baixar a Gênesis. Eu não sei se você. Não, você tem, né? Você tem. Eu tenho. Da ID, da edição, primeira Uhum. edição da ID, também é Eu ótimo. tenho. Ótimo. Uhum. Pronto. Okay. Aqui. Por Por isso, faz compreender a profundidade da nossa natureza humana. Somos espíritos dotados de faculdades, razão, vontade e imaginação. Foi o que foi falado ontem. A Juliana falou, deixou bem claro. Explicou direitinho. As pessoas que estiverem dispostas, estiverem se aprofundarem mais, indicamos que vejam o vídeo que está no canal do NEC, Psicologia e a Teoria Moral Espírita. Essa imaginação, o que seria essa imaginação? Por que essa imaginação? Ficamos lá. Estamos aqui falando do espiritualismo racional, onde tem esses 3 pontos. Está vendo aí? A razão é o básico. Se nós não utilizarmos a razão, como vamos poder, no nosso próprio dia a dia, mais uma vez, retornando trazendo sempre para a nossa rotina, educarmos os nossos filhos. Como você mesmo deixou, lembra? A situação da tua filha, que estava tendo bullying na escola, e ela ficou calada. Comentou contigo, você refletiu, será que realmente é uma coisa de adolescente? E agiu. Vê a importância? Porque muitas são, às vezes, dizemos, não, isso é coisa de criança, adolescente. Mas isso é muito perigoso, sabe? Esse negócio de coisa de criança. Muitas das vezes as crianças estão lá sofrendo, né? E as mães estão ignorando. Né? E quantas vezes, Flor, nós não somos crianças? Não, mas tira por nós mesmo. Somos essas crianças que estamos recebendo bullying da própria sociedade quando nós temos uma ideia ideias como essa. É o que nós estamos falando. Uhum. E por isso que está aí. Por isso que nós temos que seguir a lei do progresso. Esta essência, essa vontade que temos em nós. Que somos seres divinos. E Deus é amor, bondade. Vamos lá, Flor? Vamos lá. O desenvolvimento pelos próprios esforços fará surgir delas a inteligência, senso moral, livre-arbítrio, criatividade. Parou. Esse livre-arbítrio aqui, vamos conversar também. Porque dentro do movimento espírita, eles falam causa e efeito. Não, é meu livre-arbítrio. Mas também eu recebo. Se eu faço mal, eu vou receber o mal. Mas não é bem por aí. Isso está justamente no céu e inferno, que foi adulterado por Le Marie, porque ele era um católico. Aí se diz as penas eternas. Não tem nada a ver isso. Vamos estudar também.
sobre isso. No caso, esse livro-arbítrio aí seria também, né, Zélia? Me corrige se eu estiver errado, por favor. Esse, como é que falava? O que você colhe o que você planta, Eles falam assim, não, não é? você está falando da causa e efeito? Não, do livro-arbítrio, da Não, causa, livre-arbítrio é a escolha. É a a escolha. escolha. Então, é a causa e efeito, eu troquei aqui agora. Mas o que acontece? Muitas pessoas falam, não, eu tenho meu livre-arbítrio. Aham. E eu sei, se eu fizer o mal, de mal eu vou receber. Não é Uhum. assim. Aham. Não é assim. É uma lei retrógrada, onde está ainda foi embutido em nós, como espíritos, sobre o castigo, sobre as penas eternas que tem falando no céu e inferno, que nós agora estamos vendo, que é uma obra espetacular, maravilhosa. A atual edição, não, a primeira edição nós vemos que não foi adulterado. Muitos pesquisadores no início que não sabiam que tinha sido adulterada, não entendiam, que não batia com a ideia de Kardec. E agora nós vemos o quanto é lindo o livro Nem Céu, nem o Céu e o Inferno. Sim. Porque fala justamente sobre esse desenvolvimento do espírito. Kardec se baseou neste livro para explicar este desenvolvimento. Bom, vamos lá. Vamos lá. O desenvolvimento pelos próprios esforços fará surgir delas a inteligência, senso moral, livre-arbítrio, esse nós já falamos, né, e a criatividade. São valores que dão à alma uma felicidade progressiva, constante, absolutamente motivadora. Então, você está vendo que já vimos, assim, é o que nos motiva. Bom, agora sobre a felicidade, que também muitas vezes não entendemos. O que vem a ser felicidade? E pensamos que felicidade, até eu mesma, pensava que felicidade era para os espíritos superiores. A verdadeira felicidade. Mas olha só, por favor. Porque a verdadeira felicidade não é desse mundo, né? Observe, leia, por favor. A felicidade é um sentimento íntimo, natural, conquistado, não tendo a ver com as coisas, nada tendo a ver com as coisas e questão do mundo material. Vê. Essa é a verdade. Porque somos corrompidos. Uhum. Quando nós estamos encarnados, muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas sensações, as sensações do corpo. Uhum. Que pensamos, não, é do espírito. Não, mas é a sensação do corpo, os nossos próprios órgãos necessitam. Essa autoproteção que nós temos veio da parte da época dos animais, que queriam proteger a própria espécie. Isso é uma autodefesa que nós temos, que é físico, é fisiológico. Por quê? Quando nós nos queimamos, estamos fazendo a comida e sem querer nos queimamos, é automático. Ups, tira. Ou se tem um mosquito, algum inseto, uma barata, aí automático, um inseto aqui, automaticamente, automático. Né? Esse instinto de conservação que temos. Bom, aqui, essa é a verdade que liberta. A evolução moral da humanidade. A revolução moral da humanidade, no qual o Espiritismo participa com sua ideia. Não ocorrerá por imposição social. Não se dará pelo poder do Estado, nem pela organização das estruturas sociais como meio de submeter as massas a uma nova realidade. Olha aí, isso nós vemos no nosso próprio país, né, o Marinete? Uhum. Não convém que o povo seja educado. Por quê? É mais fácil de dominar a massa. Uhum.
Se falarmos alguma coisa na Alemanha ou na Suíça, onde aqui se nós não quisermos voltar, não votamos. Eu não sei a Alemanha. Aqui não é obrigatório, não. Aqui também não. Então, você vê que estamos falando do nosso próprio país, ainda o voto é obrigatório. Por que obrigatório? É? Porque se o povo, que a maioria não teve a oportunidade de estudo, seguir as suas próprias ideias, bem no fundo, o que acontecerá? Incluso, nós estamos dando um exemplo bem simples. O próprio povo se deixa levar, se corrompe pela venda de votos. Isso, se nós trouxermos pelas ideias progressivas, pelo que nós estamos aqui observando, é o quê? É não admitir a responsabilidade que temos perante o desenvolvimento da própria humanidade. Aí vem o egoísmo, que vimos aqui. Deixa eu ver. Oi, gente, está aqui. Lá foi do primeiro. Foi. Não, acho que foi esse aqui, né? Não, passamos já, né, Flor? Passamos? Está marcado, acho que tinha. Eu marquei tudinho. Foi logo no início, né, Zé? Eu não sei, mas nós falamos sobre a parte de aqui, sobre o orgulho que corrompe a humanidade. Ui, a gente quando procura não acha, né, Flor? Não, é sempre assim. Ah, Lelé. Ah, Flor, não sei. Mas eram três, que era o orgulho, o egoísmo. Ah, meu Deus, como é que a gente acabou de ler isso e eu me esqueci já? Mas tudo bem. Então, Faz parte. é impressionante como são as coisas. A guerra, eu acho que inteligência. Mas acho que nós vamos falar de novo desse orgulho. Nós Tudo vamos bem. falar. Aqui. Achou? Aqui. A transformação perfeita. Não sei. Eram três, antes. mas era o orgulho. Foi antes. Antes daqui mesmo. Mas senão vamos perder alguma coisa, senso moral. Foi por aqui. Foi por aí. Mas nós vamos falar de novo aqui no livro, porque ontem Vai falar. Vai falar. Impressionante essa parte daqui. Então, gente, estava aqui. É interessante como são as coisas. Mas o que nós queremos dizer, o que nós estamos vendo aqui, é a importância da nossa conscientização. Né? Bom, vamos dar continuidade, Flor. Estamos agora aqui no... Aqui, né? Revolução da Humanidade. Aqui. Sobre a massa. Pronto. Não será. Aqui. Não será esse o caminho? Segundo Kardec, a transformação ocorre pelo surgimento dos novos indivíduos, conscientes de seu valor e poder para dominar a si mesmo. Olha aí. Bom, nossos homens e mulheres, naturalmente, farão surgir um novo mundo, uma humanidade regenerada por nossas bases sociais. Por novas bases sociais. Novas bases sociais. Desse modo, continua o professor Rivail em outro segmento adulterado de a Gênese. Então, é como nós vimos, se vamos observar, olharmos até para atual, eu observo a
a geração antiga aqui tinha uma mentalidade, eu vejo pelo o meu vizinho de 96 anos, ele diz até hoje, quando eu converso com ele, vou visitá-lo no domingo e falo o que eu fiz, o trabalho, ele, Zélia, não se trabalha no domingo, não. Ah, aí vem Você você, viu? Você entendeu? viu? Você viu? Não se trabalha no domingo, não. Eu falei, uai, por quê? Isso está na Bíblia, não se pode ser, uai. Então, está alguma coisa errada aí, não é, o Alfredo? Isso é o quê? Se Deus continua trabalhando, como é que nós não vamos poder continuar, não podemos trabalhar no domingo? Né? Até mesmo. Na época de Jesus, né? Nós trabalhávamos no sábado, né? Então, veja só. E aqui nós também temos domingo. No domingo a gente não pode nem telefonar para os outros. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Isso é algo que foi nos imposto. E se seguirmos, estaremos também seguindo aquele caminho que não é com autonomia. Porque é mais fácil seguirmos do que irmos contra a maré. Então, o que eu quero dizer? Trazendo. Quando outra coisa também que se não pode trabalhar aqui, estava limpando na época de Páscoa. Feriados. Aí a vizinha chamou a atenção porque eu estava trabalhando aqui. Você vê. Aí uma delas falou, mas isso foi há 60 anos atrás? Mas consta aqui no contrato do próprio Bauer Genossenschaft, da própria associação, mas isso foi há 60 anos atrás. Aqui também mudou o tempo. Você está vendo? A mentalidade é óbvio. Então, nós que vamos tendo, que ficamos mais tempo no mundo espiritual, reencarnamos depois deles, nos preparamos melhor. Temos esse dever também. É aceitar a mudança, né, Zélia? Mas é aceitar mudanças, mas sabemos como também colocarmos essas novas ideias. Porque se nós formos brusco, aí não adianta. Vamos querer também impor-nos. E não é bem por aí. Aqui também tem isso. Domingo e feriado, ninguém faz nada. É só mesmo para a família, almoçar, tomar café. Aí você fica o dia inteiro com a família ou fazer uma caminhada. Mas mais nada. O telefone não toca, você não escuta barulho de carro na rua. Nada. Domingo e feriado é como se fosse... Mas nós já conversamos que vem pela própria história. Nós já, tudo tem a ver com a história, o desenvolvimento da humanidade. Onde na Europa havia realmente uma escravidão nas fábricas. Eu vejo aqui, eles trabalhavam no domingo de segunda a segunda. E houve o sindicato dos trabalhadores que eles lutaram, pelo menos, para que o trabalhador tivesse um dia livre. Um dia livre. Um dia livre. Que era o domingo. Então, se nós olharmos para o passado, para aprender, temos que olharmos o passado para aprendermos, para entendermos o presente. Onde as próprias mulheres que eram, nossa senhora, na fábrica, que foram queimadas, porque queriam. Tinha novas ideias. Porque também tem no mandamento isso aí, né, Zélia? Que é guardar os domingos e festas. Mas espera aí. Tá? Então, também talvez é isso aí, que a Europa, no caso, nesse sentido, eles, no domingo e feriado, eles não fazem nada. Você não escuta barulho. Mas no Brasil já é diferente. Também, minha linda, Moisés também dizia, olho por olho, dente por dente. Exatamente. Então, vamos continuar assim? Não dá. Por isso, eu estou te dizendo, então, ficamos naquela parte de heteronomia. Ou seja, continuarmos seguindo o que nos foi imposto.
Aí veio o que Jesus deixou, né? Se por acaso uma pessoa morrer ou um animal estiver morrendo, você não vai dar o socorro porque é domingo e porque é feriado? Né? Pois é. Ele falou, quer dizer que não é proibido? É proibido curar porque Não? é sábado? Porque é sábado. Está indo contra a própria lei, ele falou, onde há que auxiliar quem necessita. Uhum. Bom, Bom, vamos lá. Aqui, né? nós estamos embaixo. Consequentes consigo próprio, não se impõe, diz o que é e o que quer. O que dá e atende aqueles que lhe vêm livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a Hipocrisia. hipocrisia, que são as chagas Aí, da sociedade, e os obstáculos mais sérios do progresso moral. aí, porque nós lemos na Gênesis. Foi. Pronto. Aqui está, como nós havíamos comentado. Uhum. Incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia. Hipocrisia. Bom, vamos lá? Vamos lá. Porque isso tudo, na verdade, já lemos, já comentamos que foi a gente. Eu foi vou a estar na Gênesis. gente. Uhum. Que é, mais uma vez, capítulo 18º, os tempos são chegados. Uhum. Vamos lá. Por fim, demonstrando sua grandeza de alma e convicção de que esse mundo será certamente feliz, pois esse destino está previsto pelas leis naturais que regem a evolução. Regem das auf Deutsch. É porque você já domina, tá na família só falando o alemão, aí é meio complicado às vezes trazer, porque é automático o idioma, né? Por isso. Tem hora que eu vou te contar. Que regem a evolução das almas e das humanidades no universo. Nem mesmo os inimigos da liberdade são por ele condenados. Conclui Kardec em mais um trecho suprimido. Não? Mas eles não condenam ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido o que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão. Pois é. Então, isso já vemos, observamos tudo isso, como falamos, comentamos sobre o bem, um pouco sobre o mal, e também traremos com detalhamento posteriormente com a Juliana Riber. Bom, eu acho que isso aqui nós não temos que comentar, não, né? Não tem porque... Paloma não pode falar, Paola. Ela está trabalhando? Eu não sei, mas ela não pode, não. Tá. Vamos lá. A adulteração... Peraí, Zélia, ela mora no Brasil? Não, ela está aqui eu acho que em Zurique. Porque senão eu ia falar. Não. Ela também está acordando de madrugada. Não, ela está aqui, ela na Suíça, mas esqueci onde ela está, meu Deus do céu. Acho que é em Zurique. Ai, perdi. Em Zurique? Não me lembro. Esqueci. Faz tanto tempo que a gente não fala. A adulteração de agenes foi denunciada pelos pioneiros fiéis, depois dos documentos comprobatórios. Comprobatório? Nunca ouvi essa palavra. Sim, está comprovando, está afirmando. Comprovando, Nossa. Do delito.
foram apresentadas pelas pesquisadoras Simone Privato e em O Legado de Allan Kardec. Foi como se lembras, Flor, que foi graças ela trabalhava, não trabalha no Consulado Brasileiro. Uhum. E ela lendo, pesquisando sobre as obras de Kardec, estudando. Foi. Teve um tempo aí que teve alguma coisa que não condizia. E como ela, se eu não me engano, estava naquela época na França, ou foi, eu não sei, ela foi buscar os documentos originais de Kardec. Pesquisou e encontrou que foram adulterados. Porque quando se publicava uma obra, teria que estar lá, colocar, no caso, dar uma, como se fosse uma garantia, e está como se fosse passar por uma escritura, alguma coisa. Então, ela observou que Kardec, quando fez a quarta edição e deixou essa garantia, previu não sei quantos volumes, e posteriormente houve a quinta edição e não foi dito, e não foi feito isso. Só publicaram. Então estavam contra a própria lei. Eles publicaram, mas não foi avisado. Não avisou o que é, no caso, ao setor responsável pelas publicações. E outros documentos. E vem mostrando no fim desta obra e no próprio livro, O Legado de Allan Kardec, como ela foi e observou as adulterações que estavam na Gênese. Tendo as adulterações que estavam na Gênese, eles comprovaram também. Isso começou com a Simone Privato, acho que foi uns 4 anos atrás, neste livro. Uhum. Depois, pesquisando, os pesquisadores viram que o maior número de adulteração não estava na Gênese, e sim no céu e inferno. Então, tudo isso, por isso que a FEAL trouxe esses documentos comprovando os originais, que nós vimos que está responsável pelo que se chama o CEDOR, que é o Conselho de Documentos Originais. Deixa eu ver. Aqui. Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, lá em São Paulo. Eles receberam de Canuto também esses originais que nós vimos, que comentamos, que ficou guardado durante décadas pelo seu, se eu não me engano, ficou seu filho e depois foi passado para a nova geração. Posteriormente, foi entregue pessoalmente nas mãos de Paulo Henrique de Figueiredo. Por quê? Porque Canuto, quando estava naquela época, foi pesquisar na França, encontrou muitos documentos em um armário que foi de Kardec. Uhum. Ele levou 3 anos para copiar à mão esses documentos. Retornando para o Brasil, ele mostrou a Chico, e Chico perguntou a espiritualidade, ele falou, não pode ser, não é hora ainda de levar isso a público. Terá o seu momento. E o momento, olha aí, é agora. Uhum. Ele dormia como se fosse a maior raridade que ele tinha, guardado assim, do seu lado, num armáriozinho. Tudo isso que ele havia copiado. E avisou e deixou para o seu filho, e esse deixou para o seu, eu acho que seu neto ou sobrinho, não me recordo. Uhum. Quando essa pessoa da família dele viu que estava surgindo esse estudo de
dessa pesquisa de Simone Privado, aí levou esses documentos, comprovando a adulteração do livro Céu e Inferno. E outras coisas, e várias outras coisas. Inclusive a própria Revista Espírita, após a morte de Kardec. A base, que foi aí que começou tudo. Nas pesquisas, é claro, né? Porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi observado por Kardec com aqueles cadernos que Rustem lhe entregou, que havia um grupo que já fazia, que estudava os fenômenos mediúnicos. Uhum. E assim começou. No final do livro, tem aqui dizendo todo o artigo, se você quiser, tiver a curiosidade, tem os manuscritos do SEDOC, Uhum. também tem aqui onde tá dizendo, não dá para ver, a comunicação, onde está tudo aqui. Tá. E isso aqui no Céu e Inferno, tá? No Tá, Céu e Inferno. Para a Uhum. Gênese, seria bom lerem o Céu e Inferno, o legado de Allan Kardec. Bom, vamos continuar, minha linda, temos 10 minutos. Nossa, já? Já? Tá vendo? Pois é. O mundo recuperou a mensagem original de Kardec, em diversas línguas, substituído a infame edição adulteradas pelo texto originais do autor, inclusive nos países de língua francesa. Os trechos adulterados dessa obra estão sendo estudados por inúmeros grupos, denominados demonstrando o imenso valor que tinha ficado escondido por décadas. Interessante, depois que surgiu o livro O Legado de Kardec, de Simone Privado, vários grupos começaram a estudar no mundo. Mas ninguém conhecia, eles não se conheciam. Como Charles Kempf, que é o francês, quando soube disso, e ele mesmo nos disse, né? Nós vimos aqui, quando ele estava estudando no livro que é o Espiritismo, que nós temos o estudo, para nós, é bem mais fácil. Por quê? É fácil, porque nós estudamos os originais de Kardec. Nós temos os originais de Kardec. O problema é a tradução. Uhum. É bem mais fácil. Por isso que é bom começar pela base, né? Pois é, e por isso que nós estamos agora retornando a tudo isso. Aí tem o Charles, teve outras pessoas, se eu não me engano, não me recordo o nome. Então, depois que surgiu, pegaram, não sei como se conheceram, e um foi pegando o e-mail do outro e trocando documentos, trocando ideias, porque quando o Charles escaneou, ele pediu permissão, porque foi nessa livraria de um descendente que era responsável por editar, por publicar os livros de Kardec, e xerocou, imprimiu tudo. Uhum. E aí estão as comprovações, fatos comprovados que foi adulterado. As pessoas que não aceitam isso, sinto muito, mas é fato. Não é? Bom, aqui, nós vamos francesa. Uhum, nós já falamos esse aqui. Então, né? Aqui. Como vamos demonstrar nesta obra? E convidamos o leitor para essa viagem. Uma pesquisa realizada em Paris revelou novos documentos brasileiros para demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, que também a obra O Céu e o Inferno fora adulterado com ainda mais graves consequências. Pois, senão no texto original da obra, escrito e publicado por Kardec, as suas mais profundas palavras sobre a autonomia da alma, suas responsabilidades e os meios de superar suas imperfeições, trilhando o caminho do bem,
por sua iniciativa, escolhas e empenhos. Assim, suas virtudes e habilidades adquiridas têm como consequências moral a felicidade progressiva e definitiva. Tem como consequência natural a felicidade progressiva e definitiva. Porque eles alteraram e mexeram ali no céu e inferno, dizendo que era uma pena eterna. E no céu e inferno, Kardec explica sobre as penas eternas. Não é bem por aí. Bom, observe aqui, Flor, que como interessante. A autonomia da alma, suas responsabilidades e os meios de superar suas imperfeições, trilhando o caminho do bem por sua iniciativa, escolhas e empenho. Veja aí a responsabilidade. Só depende de nós. Se quisermos. Vamos lá. Se quisermos. Além disso, os planos de organização do movimento espírita, idealizados por Allan Kardec e preparados por ele para a continuação de suas obras, nós, modes de seus impecáveis trabalho pioneiro, foram guardados longe do exame dos espíritas, pelos responsáveis pelo desvio. Então, quem foram os responsáveis pelos desvios? Vamos lá, que eu vou em busca de Lemarie. Deixa eu ver lá o nome, que nós já vimos isso aqui. Ah, tá. Lemarie está na página 14. Lemarie, aqui, tem na página 14. Como todo esse poder em suas mãos, esses poucos indivíduos cederam a interesses dos inimigos declarados do Espiritismo. Havia alguns anos que desejavam tramar tramas lideradas pelo advogado André Pezzani e seu amigo doutor Jean-Baptiste Rousten. Então, peraí. Não, sorry, não é isso não. De posse do contrato, somente 2 administradores seguiram definitivamente a sociedade, Teslier e Bittard. Poucos meses depois, o primeiro renunciou, dando lugar a Lemarie. Em seguida, foi a vez de Bittard abandonar o bar. Por fim, mediante o médium alfaiate Lemarie, passou a ser o único responsável legal pela sociedade, com plenos poderes para agir conforme os seus interesses pessoais. Com todo este poder em suas mãos, esses poucos indivíduos cederam aos interesses dos inimigos declarados do Espiritismo. Havia alguns anos que se desenhavam tramas lideradas pelo advogado André Pezzani e seu amigo doutor Jean-Baptiste Rousten, que, envolvidos pelo orgulho e pelos inimigos invisíveis, falsamente acreditavam ser, mas como nós vimos, os messias da filosofia e da moral espírita, devendo tomar o lugar de Kardec. Infelizmente, os administradores da sociedade abriram espaço para esta mistificação, uma imitação dos dogmas das religiões ancestrais, baseadas nas ideias de queda, culpa e castigo divino. No decorrer dos anos, transformaram a revista espírita no instrumento para fazer esquecer a teoria original do espiritismo, que é fundamentada na autonomia intelectual, intelecto-moral. E segue. Página 14. Pois é. É.
onde ficamos aqui, desvio. Aqui. Os usuários de espírito responsáveis pelos desvios. Aqui, esses documentos também foram recuperados e revelam a ideia de forma uma direção coletiva do espiritismo, atendendo às orientações dos espíritos superiores para a continuação de seus ensinamentos, para o progresso da doutrina espírita. Esses planos foram organizados com o espírito da ideia consoladora do espiritismo, em que haveria a participação de todos os interessados em estudar e fazer valer a autonomia como base de... Onde você está? Já acabei como aqui. Base de... Como base de suas relações sociais e de seus próprios desenvolvimentos, com vistas à paz e à felicidade da humanidade. Sem privilégio, sem interesses pessoais, sem supremas que quem quer que seja. Sem supremacia. Sem supremacia de quem quer que seja. Bom, isso aí é o que nós falamos antes, né? Exatamente. Esses valores poderão ser agora recuperados. As ideias conhecidas de uma reflexão fará compreender os nossos caminhos que devem ser trilhados para o restabelecimento da doutrina espírita. Flor, são 10 horas. Terminamos às 10 horas. Uhum. Temos que continuar, porque temos aqui... Não sei como é que está o teu tempo. Fala aí. Eu gostaria de terminar isso, porque já estudamos. Tá, então vamos terminar. Então, vamos pegar mais 5 ou 8 minutos para terminarmos e, na próxima semana, nós iniciarmos, enfim, a primeira parte, porque já nós, desde o início... Então, tá. Vou fazer o seguinte, eu vou ler agora. Já vai. Para você descansar. Fazendo uso de diversos recursos tecnológicos, como videoconferências e edição compartilhada de textos em tempo real, esta obra também foi escrita de forma colaborativa pelos autores, contando com a participação desinteressada de outros dedicados espíritas nas pesquisas, cada um em sua localidade. Por quê? Paulo Henrique Figueiredo e Lucas Sampaio. Deste modo, fosse em São Paulo, Salvador, Paris, Califórnia, Carolina do Norte, todos interagiram como se estivessem numa só sala. Na primeira parte, narramos em primeira pessoa uma história de descobertas que culminaram na investigação realizada em Paris, em setembro de 2019, onde, em visitas realizadas aos arquivos nacionais, a Biblioteca Nacional da França e a Livraria Éditions Le Marie, localizamos os registros que comprovaram a adulteração do céu e inferno. Diversos manuscritos fotografados nesta oportunidade, somando-se aos acervos confiados ao Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz Sedor Feal, permitiram recompor os fatos do período de 1868 a 1869, revelados em seguida como o golpe praticado, repito, como o golpe praticado contra Amélie Baudet e o espiritismo na constituição da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo e na adulteração das obras de Allan Kardec. Nós já vimos isso. Sobre a Sociedade Anônima. Né? Bom, a Paola saiu.
Ela Eu acho que eu escreveu não aí tô... alguma coisa. Ah, depois eu vejo, que eu vejo. Uhum. Enfim, são muitas novidades e valores a serem conhecidos nessa recuperação. Tudo está documentado, os depoimentos dos envolvidos estão reproduzidos, relatos do próprio punho escritos por Rivail, embasam o desenrolar das histórias. Tudo precisa ser compreendido pelo livro-exame. Diversas análises explicam a estrutura da organização coletiva do espiritismo projetada por Kardec e, por fim, os textos originais do Céu e Inferno são apresentados por um estudo detalhado com o objetivo de recuperar as ideias autênticas, livres das infames adulterações. Uhum. Os autores, junho de 2020. Não foi bom Foi. terminarmos aqui? Foi. Então, vamos continuar. Porque assim, a gente ia ficar nisso, já vimos, né? E ficar só esse pedacinho também para a próxima Não aula. tem Então, lógica, né? não tem. 5 minutinhos a mais e termina. Pois é. Né? Vamos fazer a nossa. Então, agradecemos o carinho de todos aqueles que verão posteriormente esse vídeo. Até breve.